Oi, pessoal. Vamos iniciar a aula de hoje, 22 de setembro de 2020. Bom, hoje eu trouxe para vocês uma atividade de língua portuguesa, onde a gente ia trabalhar um pouco de memória visual, tá? Sobre aí um quebra-cabeças com as palavrinhas, tá? E no interdisciplinar a gente ia discutir um pouco sobre o modo de vida quilombola, tá? Então vamos começar pela atividade de português, memória visual. Lá no nosso livro didático, páginas 130 e 131. Então, aqui nessas páginas, a gente tinha peças de um quebra-cabeça aí para formar as palavrinhas, né? Vocês podem ver que está tudo espalhado aqui no chão do quarto da menininha, né? Observe com atenção as peças que estão espalhadas. Forme substantivos no diminutivo terminados em inho, inha e zinho, zinha. Forme também os substantivos no aumentativo terminados em ão e ona. Então, nesses últimos dias, a gente trabalhou bastante aí o aumentativo e diminutivo, né? Então, era para a gente aí reformar as palavras para que elas ficassem tanto no diminutivo quanto no aumentativo. Então, as palavrinhas que seriam formadas seriam essas, ó. Princesinha, ursinho, vasinho, mãozinha, cafezinho, barquinho, coleguinha, casarão, festona, vozeirão, dentão, criançona e amigona, tá? Então, confere aí a sua lista de palavras e vê quais palavrinhas aí se você conseguiu formar as mesmas, tá bom? Era só ir juntando as pecinhas, ó. Café, não é cafeinho, é cafezinho. Aí eu tenho, né? Aí você tem que achar o zinho, ó. Cadê o zinho do cafezinho? Ó, ele tem uma letra Z sozinho aqui, ó. Você encaixa aqui, ó. Rosinha com rosinha, caféz. E o inho, ó, mais um rosinha, ó. Cafezinho. Encaixava certinho as três pecinhas, tá? Então, era encaixando assim que você ia formar as palavrinhas. Você ia percebendo as corzinhas eram as mesmas também, tá? Aqui, ó, criançona, né? Se a gente for pegar, ó, cri, sona, auança aqui, ona, encaixava as três peças beijinhas e dava o criançona. Então, você ia formando as palavrinhas aqui e ia dar essas palavras que estão nessa lista, tá bom? Bem, a atividade de português era essa, ia dar um pouquinho de trabalho para as crianças, porque eram várias palavras. Eu aconselho para ficar mais fácil ir riscando, né? Para você já saber as que você já fez, que nem a gente viu da criançona, era riscar, ó. Criançona. O cafezinho também, ó. Cafézinho, né? O casar, o R, né? Rão, né? E assim você não se perde, você já sabe quais pecinhas já foram usadas, tá? E aí você consegue formar todas as palavrinhas, tá? Então vamos para o interdisciplinar, o modo de vida quilombola, 78 e 79, aqui. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força da África às terras que se tornariam Brasil, para trabalhar como escravos, principalmente na agricultura. Essas pessoas resistiram de diversas maneiras à escravidão, e uma delas foi por meio de fugas. Algumas dessas fugas feitas em grupos deram origem a povoados conhecidos como quilombos. Neles, os quilombolas praticavam a agricultura e produziam os utensílios e os objetos de que precisavam para sobreviver. Observe a seguir a planta de um quilombo. A legenda descreve os elementos desse local. Então, a gente tem aqui a planta de um quilombo. O que é a planta? É como se fosse o projeto, né? Um desenho, né? Então, aqui era um desenho de como seria um quilombo, tá? É o quilombo de São Gonçalo, organizado nos anos de 1700, localizado em Minas Gerais. Ninguém sabe quem fez. Provavelmente aí um africano, né? Que sabia escrever e tal. Deve ter desenhado, tá? Legenda. Então, aqui na legenda está escrito casa de ferreiro, onde se produziam ferramentas e armas. Buracos para fuga, 2, né? 3, horta. Entrada com alçapões, abertura disfarçada no nível do piso para fuga. Trincheira, buraco circular cheio de espetos para impedir a entrada de invasores, tá? Então, se a gente aproximar, eu acho que dá até para ver os números, ó.
caminho entre casas, casa de pilões onde preparavam os alimentos, saída com barreiras que facilitavam a fuga, mata que escondia e protegia o quilombo e casa de tear onde produziam roupas e tecidos. Então a gente vê aí que o quilombo era muito mais que só uma aldeia, tá? Como eles eram escravos foragidos, né? Tinham abandonado aquele modo de vida horrível que eles eram obrigados a viver por causa dos portugueses, da escravidão. Eles se refugiavam no meio das matas, né? E criavam aí várias rotas de fuga dentro do quilombo mesmo, porque os senhores, né, de escravos, os senhores de fazenda, iam atrás desses escravos, caçavam esses escravos foragidos. Então eles estavam preparados. No momento que o quilombo fosse descoberto, eles tinham aí rotas de fuga, tinham para onde fugir. Então imagina, né, ter que viver assim, você cria uma casa, você cria uma horta, seus animaizinhos, até a própria roupa eles faziam. E aí descobriam onde era o quilombo, invadiam, eles tinham que fugir e se mudar dali, né? Que sofrimento que as pessoas negras passaram nessa época, né? Reúna-se com um colega, observem a planta do quilombo de São Gonçalo e leiam a legenda. Depois respondam as questões no caderno. A. Qual era a função da maior parte das estruturas do quilombo? Bom, a gente via que a maioria delas falava disso que eu falei para vocês, ó. Fuga, 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 espetos para invadir invasores. Então, a maior parte delas era para fuga, né? Para garantir a fuga, tá? Para que eles pudessem fugir, ó. Eram, deixa eu escrever com letra grande, eram para garantir a fuga em caso de invasão. A função era essa, tá? Quais estruturas serviam para produzir itens de sobrevivência, tá? Então, itens de sobrevivência, alimento, né? A casa de pilões e a horta, né? Que dava alimento para eles também. E eu acredito que a casa de tear também, porque sem roupa, né? A gente passa frio, não tem como se proteger também, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, a horta, casa de pilões, né? Casa de pilões e a casa de tear. Itens de sobrevivência, né? Roupa e comida. Em sua opinião, por que havia tanta preocupação com a segurança do quilombo? Gente, porque eles eram foragidos e os senhores das fazendas os caçavam, tá? Então é por isso que eles tinham que se preocupar com a segurança, porque a qualquer momento podia aparecer ali um monte de capataz, matar todo mundo, levar o que sobrasse embora para aquela vida de escravidão de novo. E a gente sabe que essas pessoas que fugiam, elas eram torturadas antes de voltar ao trabalho pesado. Eles torturavam, faziam crueldades com essas pessoas negras daquela época que eram obrigadas a trabalhar como escravos, tá? Em 1888, os escravizados se tornaram livres no Brasil, e muitos deles passaram a viver nos quilombos porque ficaram sem moradia e não tiveram apoio da sociedade para sobreviver. Atualmente, diversos quilombos permanecem ativos. Eles deram origem a comunidades que abrigam os descendentes de escravizados e estão localizados em vários lugares no Brasil. Essas comunidades mantêm alguns costumes de seus antepassados africanos, como a culinária, o artesanato e as danças. Então aqui a gente tem uma fotografia, né? O Yundu é uma dança de origem africana que permanece sendo praticada em comunidades quilombolas no Brasil. Então isso aqui é em Belém, no Pará. Pesquise em livros ou na internet se existem comunidades quilombolas próximos ao lugar onde você vive. Siga o roteiro de perguntas a seguir e registre as informações. Então, se a gente entrar, né, na internet, pesquisar Quilombo, estado de São Paulo, que é o nosso estado, tá? A gente vai ver que tem vários, ó, 7 quilombos para conhecer em São Paulo. Então, você pode escolher um deles para preencher aí a sua pesquisa, tá? Aqui tem, ó, Quilombo de Pedro Cubas, Quilombo Sapatu, Quilombo André Lopes, Quilombo
Nhunguara, tá? Então tem vários, ó. Vou escolher um aqui pra gente, só para mostrar para vocês como que preenche aí, ó. Qual o nome da comunidade? Vou escolher esse Nhunguara aqui, ó. Nhunguara. Quando ela foi fundada, tá? Vamos ver se tem o ano aqui. 1882, ó. No período de 1882, descendentes da família Murata se estabeleceram nessa área. Quais são as principais atividades dela? Eles produzem arroz, olha só que interessante. Arroz, porcos, farinha de mandioca. Deixa eu pôr mais para cima. Arroz, porcos e farinha de mandioca. Isso aqui eu tô vendo no link que eu achei na internet, tá, gente? Vocês vão achar vários quilombos no estado de São Paulo, tá? São realizadas festas ou danças de origem africana? Quais? Vamos ver aqui. Sim, mas nesse link que eu peguei aqui não fala quais, tá? Se aí você pode pesquisar sobre o próprio quilombo, já vou ver já nesse link se eu acho. Qual a importância dessas festas para a comunidade, né? Garantir a continuação cultural dos costumes de seus antepassados, né? A gente estudou bastante sobre a importância dos patrimônios culturais, né? E que a dança em si é um patrimônio cultural. Então, realmente a importância é continuar passando de geração após geração essas histórias e esses costumes que esse quilombo tem. Então, vou colocar aqui Nhunguara, quilombo, danças ou festas, né? A gente só completar aquela perguntinha ali, festas, vamos ver. Nhunguara, ó, aqui. Projetos e atividades, eles têm um site, gente, coisa linda. Patrimônio cultural, festas. Olha só, tem várias, todas com nomes africanos aí, ó. Aspectos culturais. Fandango é a atividade cultural mais citada que não são mais realizadas. Então, aqui, ó, conhecimento tradicional. Taquara, cipó, taboa, madeira. Eles gostam de fazer também plantio de batata doce, olha só. Então, vocês vão achar nas suas pesquisas várias coisas. O que você não achar sobre o quilombo que você escolheu, num site você digita o nome do quilombo, que você vai encontrar o site do próprio quilombo e vai achar todas essas informações que você precisa, tá? Então é só responder as perguntinhas, pode responder no livro mesmo, bem simples, tá? E aí a atividade fica completinha. Então, a atividade do interdisciplinar ia até aí na página 79, tá? Tanto o currículo regular quanto adaptado, as atividades eram iguais hoje, tá? Devido aí ser um quebra-cabeça, montagem de palavras, dava para todo mundo fazer, tá? Então, as atividades dessa terça-feira foram essas. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!